As Olimpíadas de Tóquio começaram com a participação de 49% das atletas, sendo elas mulheres. Já se apresenta ao mundo como a edição dos Jogos Olímpicos com a maior participação feminina da história, e no time do Brasil, elas estão sendo as responsáveis por quebrar recordes e mudar a história da delegação brasileira. Raíssa Leal, conhecida como a Fadinha por causa do vídeo que viralizou na internet anos atrás, com apenas 13 anos ao colocar a prata no peito, se tornou a mais jovem medalhista olímpica do Brasil, e muitas outras mulheres estão se destacando nessa Olimpíada, como a judoca Mayra Águia, ao conquistar o bronze, se tornou a primeira mulher a ter 3 medalhas olímpicas em esporte individual em sequência, a primeira em Londres em 2012, a segunda no Rio em 2016 e a última em Tóquio em 2020. E como todos nós sabemos, as mulheres são fortes, resistentes e com garra, e elas têm total capacidade de competir com homens de igual para igual. O problema é que, se eu dissesse isso, eu estaria mentindo. O coração dos homens bombeia mais sangue que os das mulheres a cada batida. O pulmão deles consegue captar mais ar a cada respiração. O sangue é mais eficiente no transporte de oxigênio e os músculos são mais fortes. Essas diferenças físicas fazem os homens seres melhores nos esportes de explosão física, como nas corridas e no levantamento de peso e no atletismo no lançamento de disco ou de dardo. Para vocês terem uma ideia da diferença desse desempenho entre homens e mulheres, o tempo recorde atual feminino de 100 metros rasos na corrida não seria o suficiente para a atleta se classificar no masculino. E no arremesso de peso, a bola do masculino pesa 7,2 kg e no feminino ela pesa 4 kg. Isso significa que as mulheres nunca vão superar o tempo e os números dos esportes masculinos? Não, um número menor de praticantes implica em uma seleção menor, e isso implica em números menores, e ao longo do tempo as mulheres vão entrando mais nos esportes, o que incentiva mais mulheres a entrarem nos esportes, e essa diferença nos números fica menor. Em 1926, quando Gertrude Adrian nadou os 35 quilômetros do Canal da Mancha em 2 horas mais rápido que o recorde masculino na época. Ou de Toni Storm, que em 1953 fez melhor do que muito marmanjo e conseguiu se tornar a primeira mulher a atuar em uma grande liga de beisebol. Ou em 1973, quando Billie Jean King venceu Bobby Riggs, um machista falastão por 3 sets a 0, e em 2006 Michaela Hudson ganhou de todos os homens na disputa estadual de luta olímpica nos Estados Unidos. Além disso, as mulheres têm mais flexibilidade, o que tende a ser maior do que no homem, proporcionando benefícios na execução de alguns gestos esportivos, particularmente nas modalidades em que a coordenação motora e a perfeição de movimentos prevalece, como na ginástica artística. Considerando-se que na maratona aquática em mar aberto é uma modalidade na qual a mulher poderia competir de igual e eventualmente até superior ao homem, na medida em que seus índices estão evoluindo sensivelmente, o fator determinante é a flutuabilidade. Exatamente como consequência da maior quantidade de gordura corporal, a gordura a mais proporciona à mulher maior flexibilidade e flutuação, o que faz muita diferença em provas longas. Por conta desses resultados, a tendência é que as mulheres recebam mais incentivo, cresçam e apareçam, e aí os casos que hoje parecem apenas exceções se tornam muito mais comuns. O jogo está mudando, ficando menos desigual, mérito somente delas, fortes, resistentes e com garra. E isso não é só um discurso gratuito do Dia Internacional da Mulher. O problema é que, como os homens têm essa vantagem nas provas de explosão física, o medo dos organizadores quando foi aceita a participação delas nos esportes era de que homens se passassem por mulheres nas provas femininas. Então, para evitar isso, era feito um teste médico para checar o sexo de um atleta quando demonstrava desempenho muito superior ao das outras, como no caso de 1936 da corredora Ellen Sherry, quando jornalistas questionaram seu desempenho nos 100 metros. Até 1968 eram feitos testes físicos, visuais que já eram considerados invasivos e humilhantes para a época. Então, em 1968, o Comitê Olímpico começou a usar o teste de cromossomos,
o teste de cariotipagem, que é um teste que avalia os cromossomos condensados, são arranjados em pares. Essas organizações permitem avaliar toda essa estrutura de uma determinada espécie. Em humanos, existem 46 cromossomos, que são organizados em 23 pares. Os cromossomos que constituem um par possuem mesmo tamanho e mesma posição. Com o passar do tempo, as mulheres testadas e aprovadas recebiam uma carteirinha chamada de carteirinha rosa. A fórmula cromossômica é uma forma de descrever o cariótipo de um organismo. O cariótipo normal de uma espécie humana pode ser descrito como 46XX ou 46CY, em que o primeiro número de cromossomos é representado seguido de vírgula e da indicação dos cromossomos sexuais. Dessa forma, XX corresponde ao cariótipo de uma mulher e XY representa o cariótipo de um homem. Ponto, problema resolvido. Só que não. Nem sempre o arranjo de cromossomos condiz com o sexo biológico das pessoas. E eu nem vou falar da questão de ideologia de gênero com as atletas trans, porque o Comitê Olímpico começou a avaliar essa questão só agora. Como o caso da Maria José Martinez Partino, que em 1986 seu teste de cromatina sexual foi negativo, e como resultado seu direito de participar de eventos esportivos femininos foi retirado. Isso aconteceu por causa de uma condição genética presente em uma pessoa com cromossomos XY em que a atleta tinha, em que os hormônios responsáveis pelo desenvolvimento das características físicas masculinas, no caso os andrógenos, não é assimilado pelas células. Isso faz com que o corpo se desenvolva dependendo da gravidade com uma aparência total ou parcialmente feminina. A formação de pênis e testículos dependem dos andrógenos. Estes atuam a partir da 7ª semana de gravidez, formando os testículos que ficaram na cavidade abdominal até finalmente descerem. As pessoas afetadas não têm a capacidade celular de responder aos comandos masculinos, portanto seu corpo não se desenvolve como o de um homem. Esses hormônios não são produzidos e os testículos que ficam na região abdominal e nunca descem. Por isso mesmo, sendo biologicamente um homem, o corpo dela era de uma mulher. Em 1986, ela participou da corrida de 600 metros com barreiras no Campeonato Espanhol, mas foi avisada de que se não saísse da competição discretamente, seria denunciada publicamente. Ela competiu e venceu, mas foi severamente prejudicada pela imprensa espanhola. Ela perdeu sua bolsa de estudos, sua acomodação esportiva, além de perder a sua privacidade e romper com o namorado. Ela continuou a lutar contra a sua expulsão e em 1988 encontrou um advogado com o geneticista Albert de La Chapelle, que era especialista no estudo de homens com cromossomos XX portadores da síndrome de La Chapelle. Recuperou sua licença internacional 3 meses depois. Ela recorreu à decisão do Comitê Olímpico e conseguiu voltar em 1988, porém se aposentou em 1992. Essas mulheres podem possuir algumas características em especial, como braços e pernas mais longas que a média da maioria das mulheres, o que poderia estar bem presente no ramo da moda, como as modelos, como no caso da modelo intersexual Honey Kramer Ardgley, que é a portadora da síndrome da insensibilidade aos andrógenos, ou como o caso da atleta brasileira Érica Coimbra, que descobriu que também possuía essa mesma síndrome. E em 2011, o World Athletics começou a fazer os testes visando o nível de testosterona no sangue e estabeleceram um padrão para o nível masculino e para o feminino, e as mulheres que apresentassem um nível maior de testosterona teriam que tomar medicamentos para diminuir o nível de testosterona, como o caso da corredora sul-africana Caster Semenya, que teve que tomar uma série de medicamentos para diminuir o nível de testosterona natural de seu corpo, e o que travou uma longa batalha legal para poder competir no evento de 800 metros que estava atualmente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E em 2006, a indiana Shati Sadaraj perdeu sua medalha de prata nos 800 metros dos Jogos Asiáticos por apresentar mais cromossomos Y que era esperado, além de lhes ter sido caçada
a medalha e o direito de competir, ela foi impedida de estudar para conseguir ser treinadora por conta de seu problema na definição de seu gênero. E em 2012, enquanto Semaya era portadora sul-africana na abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, Saldar Raj trabalhava 8 horas por dia num forno de tijolos para ganhar um salário mínimo recebido pelas mulheres, claro, inferior ao que em geral se paga aos homens. Aliás, na hora de definir seu pagamento não houve questionamento sobre sua feminilidade. E em abril de 2018, o World Athletics substituiu o regulamento que rege a elegibilidade de mulheres para provas classificatórias em eventos internacionais. Dentre os itens do regulamento está estipulada a concentração máxima permitida de testosterona no sangue. A nova regra diminui de 10 para 5 nmol/L a concentração de hormônio circular produzido naturalmente. E é aqui que começam os problemas. Segundo a nota oficial, os especialistas consultados pela World Athletics reúnem-se e revisam todas as evidências e dados publicados que indicam que o nível de testosterona circular na faixa normal feminina para a faixa normal masculina leva ao aumento da massa e a força muscular e os níveis mais altos de hemoglobina. Apenas para situar aos ouvintes, os valores de referência para a concentração de testosterona no sangue da população geral é de 7,7, 29,4 mmol/L para homens é de 0,06, 2,7 nmol/L para mulheres, valores que podem variar quando levamos em consideração atletas de elite. O primeiro problema é exatamente que o WA considera como todas as evidências dos dados públicos. As referências bibliográficas que constam na nota vêm exclusivamente de um único grupo de pesquisadores franceses, que inclui o patrocinador pela própria WA e pela WADA, Agência Mundial Antidoping. Os especialistas consultados pela WA deixam de fora os estudos de outros grupos e que fazem evidências contrárias ao que foi concluído sobre a testosterona. Esse hormônio, como todos os outros hormônios, tem efeitos distintos em diferentes partes do corpo. Embora seja verdade que a testosterona pode, em doses elevadas, proporcionar um aumento da massa muscular e de hemoglobina no sangue, a correlação entre os níveis naturais de testosterona e a massa muscular não é consistente entre as populações. Caso a correlação direta fosse forte, era de se esperar que as atletas de diferentes países tivessem maior massa muscular conforme a maior concentração natural de testosterona no sangue, o que não é verdade, segundo este estudo. Soma-se o fato de que existem pouquíssimos estudos com atletas de elite a respeito da testosterona, é melhor no desempenho esportivo, e ainda menos estudos com uma alta perspectiva feminina. Os resultados não são homogêneos entre os grupos da pesquisa, o que é mais um indício de que a WA não levou em consideração todos os dados publicados a respeito do tema. Além do grupo francês, existe um grupo de pesquisadores do Reino Unido e da Irlanda que demonstrou a probabilidade de outras correlações serem muito mais plausíveis para explicar a diferença no rendimento de atletas masculinos e femininos do que simplesmente a concentração de testosterona no sangue. O principal achado do estudo diz respeito à diferença na porcentagem de massa magra, músculos, massa, ossos, órgãos, pele e articulações entre os homens e as mulheres. O estudo mostrou que os atletas homens, em média, têm aproximadamente 10 kg a mais de massa magra do que as atletas mulheres. A respeito da concentração de testosterona no sangue dos atletas, o mesmo estudo mostrou que entre as mulheres, 13,7 tinham a testosterona acima da faixa típica feminina e 4,7 estavam na faixa típica masculina. Em contraste, 16,5% dos atletas de elite do sexo masculino tinham testosterona abaixo da faixa típica masculina, com 1,8% caindo na faixa de referência feminina, ou seja, o aspecto de variação da concentração de testosterona é amplo e não é possível concluir que apenas a testosterona seja responsável pela diferença de desempenho entre homens e mulheres.
E o próprio estudo também apontou que existem atletas homens que apresentavam um percentual de testosterona muito maior do que a média do masculino. Então me diga, por que esses atletas não são impedidos de participarem das competições olímpicas ou existe um regulamento que regule o nível mínimo de testosterona no sangue para as competições masculinas, assim como existe para as atletas mulheres que apresentam um nível maior de testosterona do que a média do feminina nas modalidades do feminino? E ainda menos prudente decidir quem participa ou não das provas de corrida feminina apenas pela concentração de testosterona no sangue. Vale ressaltar que no estudo inglês o limite superior de testosterona foi estipulado em 7 nmol/L e não em 5 nmol/L com exigência da WA. Provavelmente o estudo tem mais de 14% de mulheres com testosterona considerada fora da faixa referencial. Podemos perceber a sequência de erros da decisão da WA. Testosterona não deveria ser o único marcador para delimitar quem pode correr nas provas femininas. Não há evidências robustas e convergentes que mostram alguma ligação real entre a maior concentração de testosterona no sangue e a melhoria no desempenho das atletas, muito menos em casos tão específicos como em provas de meia distância no atletismo feminino. Nem estudos observacionais temos sobre o tema. Por exemplo, não sabemos se medalhistas em diferentes provas têm uma concentração de testosterona no sangue maior ou menor em relação às atletas que não conseguiram chegar ao pódio. E a coisa fica ainda mais arbitrária. A decisão da WA presume que a testosterona sempre confere uma vantagem, por isso a determinação de um limite. Porém, essa regra é aplicada apenas em algumas modalidades do esporte, como corridas de média distância entre 400 e 1.600 metros. Ora, como foi estabelecida essa relação? Como eles sabem que a concentração de testosterona não vai interferir nas provas rápidas dos 100 a 200 metros ou nas provas mais longas, novamente baseando a decisão apenas nos estudos do grupo francês. E tem mais, a decisão sobre a concentração de testosterona abre um precedente. Outro estudo mostrou que o estrogênio parece desempenhar um papel crítico no desempenho em provas de resistência, como corridas de longa distância. O mecanismo de ação do estrogênio pode ser potencialmente explicado por seu papel de metabolismo da glicose. O estudo mostra que homens treinados em provas de resistência tinham significativamente mais receptores de estrogênio em seus músculos do que homens com atividade física apenas moderada. Não há regulamentação a respeito do estrogênio naturalmente produzido por homens e mulheres, mas o precedente está aberto para regulamentar entre outros hormônios naturalmente produzidos. No Brasil, o caso mais famoso, sem dúvida, é da judoca Ednácia Silva. Ao garantir sua passagem para as Olimpíadas de Atlanta, a judoca de apenas 19 anos passou a ser submetida a uma série de testes que apontaram a necessidade de uma intervenção cirúrgica, na qual teve que retirar as gônadas por causa da alta testosterona no sangue. Sem entrar em detalhes sobre a violência que é modificar de diversas maneiras o corpo de Ednácia para se adequar aos padrões do COI. Sua vida e sua identidade foram invadidas pela imprensa brasileira de todas as maneiras, desde piadas sobre o quanto ela se parecia com um jogador de futebol, indagações sobre seu desejo de se casar, se tinha um namorado ou não, manchetes sobre o fato de ter raspado o cabelo e, finalmente, um resultado do teste de feminilidade, mais esperado que a lista de vestibular. Ednácia competiu até as Olimpíadas de Pequim em 2008, mas sua longa e bem-sucedida carreira não foi suficiente para que os questionamentos sobre se ela era uma mulher de verdade. A comparação desses casos é relevante para perceber que não há uma única forma de ser mulher, nem de ser homem. Também o tratamento dado a esses casos como depende de vários fatores políticos e culturais para serem solucionados, e por isso entende-se que encontrar uma maneira de encaixar esses corpos num padrão ou ridicularizados dessa forma não permite que a norma estabelecida seja questionada ou que apresente formas humanas que neguem o senso comum. Foi mais um vídeo meu, pessoal.
E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e de compartilhar nas suas redes sociais para me ajudar a crescer. E valeu, pessoal, e falou!